concentre-se em compreender e não em responder. A partir do momento que você, ali onde vai abrir uma conversação, ter um momento de diálogo, principalmente quando você vai desenvolver esta escuta ativa, a maioria das pessoas cometem o erro crasso de... Família querida, tudo bem? Olha, antes de você começar a ouvir, não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho, né? Ali para você ser notificado. Não esqueça de compartilhar, de seguir a gente aqui no canal. E tudo isso aí é importante para que esse conteúdo continue avançando e chegando ao maior número de pessoas possível. Hoje eu quero falar com vocês sobre como desenvolver uma escuta ativa. Dentro do foco de liderança, essa é uma das premissas fundamentais para você avançar, crescer, desenvolver e conseguir, como eu até falei já em outros momentos, resolver conflitos. A base, sem dúvida, é a empatia. Sem empatia, você não vai conseguir seguir estes 5, 6 passos que eu tenho para te orientar aqui nessa questão. Eu quero ser bem didático e prático com vocês. Então, para você desenvolver como líder uma escuta ativa, que é fundamental no teu crescimento, em primeiro lugar, você precisa dedicar-se nesse momento onde se dispõe a ouvir alguém, seja um liderado, um sócio, um amigo, esposa, marido, pai, filho, professor, aluno, para todos, para todos. Então, primeiro lugar, primeira dica, concentre-se em compreender e não em responder. A partir do momento que você, ali onde vai abrir uma conversação, ter um momento de diálogo, principalmente quando você vai desenvolver esta escuta ativa, a maioria das pessoas cometem o erro crasso de buscarem a resposta enquanto estão ouvindo. Isso não é uma escuta ativa. A escuta ativa tem como característica número 1 você buscar a compreensão do que o outro está dizendo e não formulando respostas com relação ao assunto que está sendo abordado. Outra técnica importante no desenvolvimento da escuta ativa é a aplicação da tua linguagem corporal. Tudo fala, correto? Então, principalmente nós, brasileiros, somos muito sanguíneos e quando você se dispõe a ouvir, sabe quando precisamos de um intermediador, duas partes conflitantes e então um intermediador se coloca para ajudar. Aí essa pessoa, normalmente alguém de autoridade, fala, olha, escute, agora tem o momento de ouvir. Aí a pessoa fala assim, tá, fala, vai. Não, tô ouvindo. Ridículo. Não existe avanço. Não. Você desmotiva a pessoa que está diante de você, muitas vezes com a tua linguagem corporal. Então, você como líder, professor, alguém que quer de fato resolver e quer desenvolver, use da linguagem corporal para poder ajudar nesse momento. Então, né, às vezes, a sobrancelha levemente elevada, arqueada, olha isso aqui, ó, né? Quando você está aqui, uma interrogação surge, né? A pessoa está falando e você está aqui. E às vezes você leva o olhar, mas olha para baixo, né? Ou seja, a pessoa fala, ela não está gostando, ela não está entendendo. Então, a pessoa que está falando já se sente desmotivada ou até acuada e não vai conseguir abordar tudo aquilo que ela precisa falar. A escuta ativa, ela lança mão também de linguagens corporais. Ok. Então, eu não estou aqui com o braço cruzado, estou aqui com o meu... né? Agora, não é isso aqui, quando eu falo de sobrancelha arqueada, a Bispa Ana tem, né? Graças a Deus hoje pelo Botox que faz o negócio abaixar na força. Mas a Bispa Ana, o pessoal tira a zaga, a hora que ela
aqui a sobrancelha, o pessoal, pronto, acabou. Não, quando eu falo, são os dois. É onde você está demonstrando um ar de suavidade e de interesse. Tá? Pegou essa? Importantíssimo. Terceira dica para a tua escuta ativa. Lance mão de palavras de engajamento, palavras de encorajamento. Ah, entendi. Claro. Não, entendo, compreendo. Então, muitas vezes a pessoa só faz uso do silêncio. A escuta do psicólogo, a gente normalmente fala que o psicólogo ele faz a cara de mu, né? Que é a do jogador de pôquer. É aquele que não transmite sentimento para não alterar aquilo que está sendo dito, né? Porque às vezes a pessoa precisa colocar para fora algo que está lá escondido, e quando ela percebe algum sinal de constrangimento, de surpresa, tipo a pessoa falou alguma coisa e ela percebeu que aquilo, ela na hora se fecha e trava. Então, uma palavra de engajamento, de encorajamento, ajuda nesse momento de escuta ativa. Perfeito, não compreendo. E às vezes a pessoa está constrangida e fala, olha, eu estou até com vergonha de falar, por favor, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Então, coloque, né? Pode falar. Então, algumas palavras assim, elas são também fundamentais. Dentro dessa característica ainda, como quarta orientação para você que está se dispondo a uma escuta ativa, é importante você ter perguntas esclarecedoras. Perguntas esclarecedoras em momentos importantes e específicos ajuda demais. Por exemplo, quando eu pergunto, quando eu estou ouvindo alguém, eu sempre vou deixar a pessoa falar tudo aquilo que ela tem para falar. Mas existem momentos onde uma pergunta é fundamental para eu compreender melhor ainda aquilo que já está sendo dito. Então eu nunca interrompo para falar, eu às vezes interrompo para perguntar o que vai, na verdade, melhorar a fala da pessoa, demonstrando uma escuta ativa. Perguntas que são, assim, fundamentais. Só para eu entender melhor, essa questão aqui, o que te motivou? Para eu poder compreender. Pegaram? Mais uma, que já é a quinta já, né? Que eu não estou contando aqui muito bem, é a quinta orientação dentro de uma escuta ativa, é você esboçar sentimentos com relação à pessoa. É você, e aí está dentro da fundamentação que eu abordei há pouco, lá no início da introdução, com relação à empatia. Então, muitas pessoas percebem que apenas palavras estão sendo proferidas. Quem está ali conversando com você, esperando de você uma direção, ela vai saber se o que você está falando é igual aquele profissional, né? É igual aquele nutricionista que quando montou a sua dieta, né, esqueceu de apagar o nome do paciente anterior, deu Ctrl+C, Ctrl+V, né? As pessoas vão saber. São as frasezinhas decoradas? Não. Escuta ativa. Ela transmite um sentimento nas palavras. Por quê? Porque você é empático. Você se colocou no lugar da outra pessoa. Ela percebe isso. Eu tenho uma última dica para você dentro dessa escuta ativa. Em sexto lugar, gerencie a sua ansiedade. Sabe por quê? Eu mesmo preciso fazer isso muito, por duas questões. Primeira, por conta da minha experiência dentro dos aconselhamentos, são muitos anos fazendo isso, então eu já sei muitas coisas. E segundo, por revelação do Espírito Santo. Eu tenho esse dom, muitas vezes a pessoa está falando e eu estou recebendo apontamentos de palavras de conhecimento do Espírito de Deus daquilo que está sendo falado.
E às vezes a pessoa no primeiro minuto, no segundo minuto, ela começa a abordar, eu já tenho todas as respostas. Eu já sei o que está acontecendo, eu já sei o que ela vai falar, eu já sei o porquê que ela está passando por isso e principalmente eu já sei qual é a solução e a resposta para o problema dela. Então eu tenho que exercer muito esse controle da minha ansiedade. Por quê? Parte da cura se dá na necessidade da pessoa falar. Ela não precisa só da resposta, ela precisa se abrir. Tiago nos fala que quando eu compartilho com o meu irmão, eu recebo cura. O perdão é o meu confessar a Deus, mas quando eu abro para uma pessoa, eu recebo cura. Por isso até o nosso método Soul. Então, eu sei que essa pessoa vai precisar colocar para fora. E aí eu coloco em prática as outras 5 direções que eu já passei para você. Então eu vou segurando. E normalmente eu falo, quando eu percebo que a pessoa parou, terminou, e eu normalmente pergunto, tem mais alguma coisa que você acha importante compartilhar comigo? E aí quando a pessoa fala, não, era tudo que eu tinha para dizer. A gente percebe até na fisionomia, a gente percebe até, ela ainda está com problema, mas só dela ter falado, ela está mais leve. O semblante está mais aliviado, né? A pressão parece que saiu. E aí eu venho com a sabedoria divina, os princípios divinos, o princípio da palavra, vem com a solução. E é impressionante que nesse momento a alegria volta, o ânimo volta, porque quando a pressão sai, ela também consegue ouvir com clareza aquilo que vai ser dito. Espero que eu tenha de alguma forma te ajudado, contribuído com o teu crescimento. Coloque em prática, depois você compartilha comigo aí como é que foi a tua experiência, se deu certo ou não, tá bom? Existem muitos benefícios dessa escuta ativa, né? Ela vai melhorar os relacionamentos pessoais, vai reduzir, sabe, os estresses, os conflitos, vai aumentar a tua influência, aumentar o teu respeito. Você só tem benefícios em aplicar a escuta ativa. Faz isso que vai ser bom demais. Beijo no coração, até uma próxima.